aí, sexto ano, beleza? Eu sou o professor Alcides, de Ciências do Integral. E passo aqui para mais uma videoaula com vocês. E nesta videoaula quero falar sobre manejo dos recursos naturais pela agricultura. Bem, olha só, nas nossas últimas aulas nós vimos basicamente quais são os cuidados que nós devemos ter com os solos, né? Os tipos de lixo que nós produzimos e como nós devemos destinar esse lixo ou como fazer para reduzir o volume. Na aula de hoje eu separei no conteúdo do capítulo todos os temas relacionados à agricultura para que nós tratássemos numa videoaula só, beleza? Nós vamos começar com a poluição do solo por agrotóxicos e depois nós vamos para várias técnicas de manejo ou plantio agroflorestal. Vamos para lá. Então, galera, olha só, poluição de solo por agrotóxicos. Mito ou verdade? Veja só, nós tivemos muitos problemas com poluição de solo por agrotóxico no passado. É fato, e isso é um problema sério porque existem tipos de moléculas que não se degradam nunca. Então elas estão contaminando ainda coisas que foram colocadas na terra há 30, 40 anos atrás. Então é verdade, tá? Isso é uma verdade, então não é um mito. Só que nós temos aí que observar o seguinte: existem hoje muitas pessoas que ainda descuidam com relação à contaminação de solo e de todos os recursos naturais usando o tal do agrotóxico, que aqui ele é dito como agrotóxico, né? Mas nós temos muitas coisas hoje no mercado usadas para defender as plantas que nós vamos consumir, que já não são tóxicos mais. Olha só que legal. Uhum. Então, por exemplo, olha só que interessante. Nós temos, vou falar de coisas que eu conheço, tá? Nós temos, por exemplo, no milho. Todo mundo já viu um pé de milho aqui. Quando o milho começa a ter a espiga a ser formada, tem uma lagarta de uma mariposa que entra embaixo desta espiga e começa a comer o milho. E ela vai fazendo um zigue-zague embaixo das palhas e comendo milho, comendo milho. E quando ela sai um pouquinho da superfície, deixa um furo lá na espiga, na palha. Bom, esse é um problema para a produção de milho. No entanto, nós temos um tipo de bactéria que pode ser usada para espalhar na agricultura e essa bactéria ela se instala nessa lagarta, fazendo com que ela fique doente e morra. Olha só, então nós temos também aí defensivos que são capazes de proteger nossas lavouras e ao mesmo tempo não poluir. Então, vejam só, nem tudo que se passa na agricultura é tóxico, é agrotóxico. Nós temos que cuidar com o termo. Existem agrotóxicos? Sim, produtos que são ruins, tóxicos para nós. No entanto, também existem defensivos, né? Que são usados para defender e que não são tóxicos, beleza? Bom, o ponto favorável, né, gente? Hoje, vocês talvez não saibam, mas nós temos uma quantidade de insetos, principalmente, muito grande em virtude do descontrole que nós temos no ambiente. Nós mudamos o ambiente, tiramos a vegetação, nós vimos nas últimas aulas, né, no Paraná, como foi. E isto causou um desequilíbrio ambiental. E as pragas, na verdade eu não vou usar o termo praga, né? Os insetos que acabam se alimentando daquilo que nós cultivamos, ou se reproduzindo naquilo que nós cultivamos, eles estão aí em um desequilíbrio populacional, que nós muitas vezes temos que controlar com os defensivos, né? E o desfavorável seria o uso
desregrado, vamos dizer assim, desses contaminantes, né? E esse solo que nós utilizamos, quando ele é usado na agricultura, ele fica exposto à chuva, e a chuva muitas vezes ela vai caindo aqui, ó, em cima do solo e vai compactando, criando uma camada dura, que é difícil de plantar ali em cima. Então o homem, ele inventou uma coisa chamada aração. O que é aração? É passar qualquer tipo de objeto que quebre essa estrutura dura do solo, permitindo que ele fique fofo novamente. Bom para plantio. Então a aração é uma técnica de manejo de solo, ou seja, uma ação que visa proteger e facilitar a produção no solo. Bem, além da aração, nós também temos a adubação. Como nós não temos mais matéria orgânica que cai das árvores, que decompõe, essa matéria orgânica que existia, ela desapareceu, já foi decomposta e utilizada. Então hoje nós precisamos, na verdade, colocar adubos na agricultura. Mas nem sempre os adubos são químicos, como está aqui, ó. Isso aqui deve ser um tipo de nitrato, pelo tipo, ou uma ureia, algum adubo nitrogenado, em bolinha assim geralmente, né? Esse é um adubo químico. Existem adubos orgânicos que podem ser utilizados, né? E que são menos contaminantes, digamos assim, né? E a adubação ela é importante, por quê? Porque as plantas precisam de nutrientes. Se nós tiramos a matéria orgânica que fornecia esses nutrientes, nós precisamos novamente colocar esses nutrientes do solo para que as plantas cresçam saudáveis e nos alimentem. Então, olha aí, aração e adubação. A irrigação, gente, ela está cada vez mais sendo colocada aqui, principalmente na nossa região, na linha aí de necessidades da agricultura, né? As estiagens que nós estamos tendo nos últimos tempos, elas têm comprometido bastante a disponibilidade de água no solo, e o homem, então, ele está loucamente irrigando as suas áreas agricultáveis para poder produzir, né? De onde vem essa água? Dos rios. E se não tiver mais água no rio em virtude de seca, de poço artesiano. Se não tiver mais poço artesiano, aí temos que criar alternativas, construir tanques, armazenar a água, trazer água de outros lugares, enfim. Mas a irrigação, gente, ela é super importante, afinal, sem água nós não temos como produzir. Por outro lado, existem outros solos que são ricos em água, são cobertos de água, inclusive. Nós precisamos drenar. Então, a drenagem é uma remoção de água das áreas agricultáveis. A rotação de cultura, gente, rotação, né? Gira, roda, roda, rotação. A rotação de culturas é a substituição de uma cultura por outra diferente. Bem diferente, não parecida, bem diferente. Para que isso? Para que nós possamos eliminar as pragas. Esse é o objetivo da rotação de cultura. Por exemplo, se eu tenho vagem aqui, e esta vagem ela permite a criação aqui de mosca branca, cheia de mosca branca. E eu planto vagem de novo, eu terei já todos os potenciais danos presentes no ambiente. Danos que eu me refiro agora são insetos, artrópodes, animaizinhos que causam dano à agricultura. No entanto, se eu, em vez de plantar novamente a tal da vagem, eu coloco ali uma aveia, deixo os 3 meses, a mosca branca, por exemplo, ela não vai sobreviver só na presença da aveia. Então, ela acaba morrendo e você planta novamente a vagem. E aí a quantidade de praga será muito, muito menor. Beleza? Rotação de culturas. Bem, a curva de nível é uma coisa bem recente, é dos anos 70. É a construção de um monte de terra, olha só, tá aqui bem mais alto, né? Para que quando a chuva cai aqui, ela escorra por cima do solo, ela seja contida aqui nesse obstáculo que está aqui. Então a água não leva a terra embora, não provoca erosão que nós vimos na última aula.
não leva para o rio, provocando assoreamento. Então olha aí a importância da curva de nível, hein, gente? Nós usamos muito aqui na nossa região isso. A agricultura orgânica, gente, ela tem ganho espaço, principalmente por iniciativa pública privada de estímulo financeiro. Se paga mais por orgânico hoje. Ela não é uma agricultura para qualquer um. Você tem que conhecer muito bem aquilo que está sendo plantado. Por quê? Porque você tem que manejar da melhor forma possível sem uso de defensivos que possam tirar o seu título de orgânico. Então, para conhecer bem a cultura, você tem que ter trabalhado com ela durante um tempo. Fez isso, conhece as pragas, aí você pode tentar a agricultura orgânica, né? Que será aquela agricultura onde nós não teremos os defensivos, nós não teremos adubação química, será o mais próximo possível do natural. Defensivo, sim, pode ser usado, mas coisas naturais, por exemplo, óleo de nim para tirar os insetos. Adubação, tem gente que usa esterco de gado e de porco para incorporar na terra. A própria urina de gado também é usada, né? Para a cama de aviário também, que permite aí a decomposição e a disponibilidade de nutrientes. E a tal da agricultura agroflorestal. Gente, ela é pouco usada aqui na nossa região. Existem alguns experimentos que, digamos assim, ainda estão engatinhando aqui na nossa região, mas outras regiões, principalmente regiões de serra, é muito comum você encontrar agricultura do tipo agroflorestal. O que é isso? Agro significa a produção de matéria para consumo humano ou de animais. Agricultura. No meio de florestas. Então nós temos florestas, pequenos capões, e no meio disso, agricultura. Então isto é o sistema agroflorestal. Geralmente as florestas são de árvores que nós queremos cultivar para cortar, né? Que nós chamamos de silvicultura, é o plantio de árvores para o uso dos seus recursos posteriormente, né? Beleza? E estas árvores, gente, a gente não pode encerrar essa aula sem falar sobre isso, né? Elas têm uma grande, grande importância na nossa vida. Olha só quanta coisa uma árvore pode beneficiar o ser humano. Reduz poluição sonora, porque o som, ó, bate a quem não passa. Atua como um filtro para a luz solar, que é extremamente forte ultimamente, né? Ajuda na diminuição da temperatura do ambiente. Quem nunca se abrigou embaixo de uma árvore em uma sombra para se refrescar no verão, né? É muito bom. Absorve gás carbônico, o CO2, e libera oxigênio que nós usamos, então, ó, muito bom. Ajuda na preservação da biodiversidade porque os animais acabam se abrigando muitas vezes embaixo de árvores, no meio de árvores. Outras plantas se instalam sobre as árvores, que aumenta a biodiversidade. E absorve a água da chuva, que é um problema, né, gente? Quanta enchente nós temos por aí, não é? Então, olha só, isso tudo, gente, é a agricultura, é a realidade da agricultura. Então, não é uma coisa fácil, né, como nós podemos pensar. Por isso que nós temos que dar valor aí para os nossos agricultores que produzem o que nós comemos, né? Nessa época de Covid, agora, por exemplo, todo mundo trabalhando aí para produzir o alimento que está na mesa de vocês enquanto nós estamos em quarentena. Opa, na nossa mesa. Deixo para vocês os exercícios das páginas 150, 152 e 153 para ser postada lá. Galerinha, estou disponível nos horários marcados, né? Marechal, geralmente das segundas, da 1h30 até as 2h40. Toledo, terças e sextas, né? Das 7h30 às 8h30. Valeu? Grande abraço para vocês e nos vemos aí na nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.